E sejam bem-vindos a mais um Ratanabá News. Pera aí, ele colocou temporizador, cara. Colocou um tempo. Eu nem ativei isso. Mas é até bom, é mão na roda isso. É isso aí. Aparece pra tu também? Aparece. Mas é até bom, é mão na roda isso. Olha aí, ó, já é bom que... E sejam bem-vindos a mais um Ratanabá News. E eu aqui, né, com meu companheiro de segundas-feiras, essa live aqui bateu 600 visualizações na estreia. O grandioso... E aí, galera, Jonathan está aqui mais uma vez. Vamos comentar mais notícias com vocês. E eu sou Cleidson Moura. Já vou dizendo, gente, dá like, se inscreva se não é inscrito. Acompanhe a live de hoje, que a gente vai continuar aí nesse assunto que está muito hypado, né, que é essa questão da violência no Rio. A maior preocupação do brasileiro é essa. Um caso curioso é que, na definição de estados que o professor Roque sempre dá, ele fala de estados falidos, estados fracos, né? Tem diversos estados fortes. O Brasil é um estado fraco, caminhando para ser um estado falido, pessoal. Então, essa reação contra o crime é essencial. Jonathan, você acompanha o professor Roque? Acompanho. Gosto bastante das análises geopolíticas dele. Cara, é fera, né? É muito bom. Perdemos um bom político, né? Ele desistiu da política porque se frustrou. E perdemos um excelente político. E agora ele só está na área, né, da mídia e sendo professor também. Uma parte dessa culpa é do Moro. Não sei se o pessoal lembra, né? O Moro enfiou a faca nas costas dele, né? Pediu para ele sair do Novo e foi pro PL, não é? União. E depois o União. E o Moro foi num... O Moro saiu, foi para qual partido do União? Ou ele... Ah, não, perdão. Eu acho que era Podemos. Então. Ele vinha presidente da República, só que no último segundo ele foi pro Senado, cravando a faca no nosso querido professor Roque. O Moro ia sair a presidente pelo Podemos. Na última hora ele largou o Podemos pela União, porque a União tinha mais verba. O próprio professor Roque também estava no Podemos. O professor Roque ia sair ao Senado de São Paulo, a pedido do Moro. Acabou que embolou tudo. Acho que o Moro nem se candidatou. Acho que o professor Roque nem se candidatou. Ou se candidatou? Se candidatou e perdeu, né? Acho que ele saiu. Ele perdeu. Enfim. Vamos começar então com a primeira notícia do dia. É uma notícia do Portal Terra, a respeito do Financial Times. Ainda não está na tela. Agora sim. Então, Financial Times, operação brutal antidrogas no Brasil expõe fraqueza política de Lula. De novo, né? Aquilo que eu falei sobre o professor Roque, falando do Estado forte, Estado fraco, Estado falido. O Estado fraco também expõe fraquezas de seus governantes, né? O Lula, ele governou o Brasil num período que o Brasil estava numa ascensão. E o Brasil caminhava para se tornar um Estado que era consistente, para se tornar um Estado forte. Acabou que tudo aquilo era só enganação, né? O Brasil perdeu o bonde do desenvolvimento, o boom das commodities que ia impulsionar o Brasil e transformar num país desenvolvido. Acabou que se transformou em um governo só de corrupção e aqui estamos nós. Aí Lula, depois de ser presidente de um estado em crescimento, agora pega um estado fraco e não consegue fortalecer o país. E isso aqui, gente, é a visão do exterior a respeito de nós. Lendo a matéria. Os campos políticos de centro e de esquerda na América esperam passivos que o crime organizado desapareça, enquanto a direita tem postura de combater o problema com letalidade máxima para obter ganho político, destaca o Financial Times. Neste domingo, dia 2, em artigo assinado por Will Freeman, pesquisador sobre assuntos da América Latina, vou colocar em português logo, né?
Conselho de Relações Exteriores. O autor cita a mega operação realizada na semana passada no Rio de Janeiro para mostrar como o centro e a esquerda estão falhando no combate ao crime. Para surpresa de 0 pessoas, né? A esquerda e o centro falhando no combate ao crime. Oh! Achei que você ia comentar. É por isso que eu silenciei. Eu vi tu se ajeitando. Mas sim, os governos do Centrão no país todo, isso já foi apresentado em lives da MBL, onde o Centrão está, o crime avança, normalmente ou com facções ou com milícias. Apenas onde a direita governa é que eles ficam tancando isso, né? Aí a gente vê aí estados que sempre foi governado pela direita, como Goiás, Santa Catarina, Paraná, próprio São Paulo, né, que nunca teve a esquerda no poder. Então eles têm números bem mais interessantes, enquanto São Paulo tem números que é um pouco parecido com a segurança dos Estados Unidos. Aí nós temos estados do Norte e do Nordeste que têm números já semelhantes a da América Central. Eu vou continuar lendo aqui enquanto meu companheiro volta. Mesmo que as táticas de direita, ataque de barcos de Donald Trump, novas designações de terroristas dos Estados Unidos ou assassinatos no Rio de Janeiro façam pouco para enfraquecer os grupos criminosos, elas funcionam como teatro, escreve Freeman. Olha, tudo como o professor, já não é o professor Roque, agora é Bisotto. Puxar aqui o Bisotto. Bisotto fala assim que nada muda até que uma hora muda. Eu concordo que o Cláudio Castro, ele não é bem o que as pessoas estão esperando, ele não é esse herói todo. Lá na frente eu vou falar minha opinião sobre o que está rolando mesmo no Rio de Janeiro, mas essa história de que funciona como teatro, eu discordo desse senhor, esse Freeman, e sem contar que ele, apesar de que é um estudioso dos assuntos da América Latina, eu acho que ele não está totalmente imerso na nossa realidade. A força que esses cartéis têm precisam sim de uma reação violenta. Sua análise, por favor, Jonathan. Eu concordo. Quando você pensa política pública, principalmente quando as pessoas, esses pesquisadores, eles pensam de muito longe, né? Os gringos, eles caem em muita falácia, principalmente quando ele acompanha grande parte das informações dele pelas mídias mais tradicionais. Se bem que nessa operação, nessa operação, as mídias elas foram até que um pouquinho mais firmes, que falou que era facção criminosa, falou que eram bandidos, etc. Mas mesmo assim você tem essas falsas sensações que você tem em segurança pública no Brasil. E na América Latina, quais são os maiores exemplos da América Latina? Nós não podemos comparar a América Latina com o Canadá, com a Suécia, com a Suíça, porque são culturas muito diferentes, né? A população latina é uma população que, ao mesmo tempo, ela é muito mais calorosa, ela também é mais violenta em relação, quando você compara com índices de violência entre a região norte, a América do Norte, as regiões europeias mais ricas, né? Então você tem o povo oriental, então você tem essa discrepância, né, dessas culturas. E quando você pensa em segurança pública, você vê os dados ali que vão corroborar com isso, certo? E eu falo isso porque quais foram os exemplos que deram certos no que tange a diminuição aqui na América Latina de brutalidade contra facções criminosas? Foi justamente você aumentando o tom, você indo em cima com investigação, você indo para cima, travando uma guerra, né? É claro que nós temos exemplos disso com o próprio El Salvador, propriamente Equador também, com as Farc, né? Infelizmente, a Colômbia com as Farc, e mesmo assim tiveram sequelas para isso. E vão haver, quando você declara guerra a uma facção criminosa, vai ter as problemáticas, porque foi o que o Estado decidiu negligenciar. Se o Estado negligenciou
a batalha, a ir contra esse discurso, a essa forma de organização, tempos e tempos vão se passando, quanto mais o Estado vai negligenciando, pior vai ficando para a população. Porque à medida que o Estado vai negligenciando essa situação, maior será a operação para tirar essa problemática de um país. Então, o Brasil, se você for pensar ele, o maior país daqui da América do Sul, para você conseguir resolver esse problema nós já tínhamos falado, né, lá na live passada, sim, declarando guerra contra o crime organizado e também fazendo operações como foi a Carbono Oculto. Como também nós dissemos semana passada, uma coisa não exclui a outra. Não é só fazendo operação lá na Faria Lima que nós vamos conseguir acabar com o problema, mas também fazendo operações territoriais. É você indo lá pessoalmente com soldados altamente armados, porque o nosso inimigo ele também está muito armado. Eles têm antiaéreo, eles têm ponto .50, eles têm drones com bombas. O Estado não vai lá com pistola ou pedra, né? Assim, o cúmulo absurdo é você ouvir uma especialista de segurança pública falando que uma pedra consegue desarmar um cara de fuzil. Desculpe. Então, essas problemáticas que nós temos no Brasil, isso, e como eu falei, isso vai justamente reverberar na dose que nós vamos ter que dar para conseguir tirar isso vamos dizer assim, não só do imaginário do brasileiro, mas também fisicamente, porque essas facções, elas dominam fisicamente Narcos aqui do território brasileiro. E cada vez mais que as operações forem feitas e não tiver o depois, porque não adianta eu fazer a operação aqui e só deixar por isso. Outra facção criminosa vai entrar e vai matar todo mundo e vai pegar aquele território. São políticas públicas que nós precisamos alinhar para que nós possamos ter, sim, isso, tirar isso da cultura brasileira. Né? Eu defendo, sim, a operação, só que só operação por operação não dá certo. Você tem que estar aquele velho clichê, educação, ocupação territorial do Estado, saneamento, etc. Só fazer operação e a pessoa por trás não bater no peito e falar, olha, eu quero fazer isso, só que ao mesmo tempo eu quero trazer o Estado naquela região. Infelizmente, quando você não tem o Estado naquela região, você vai abrir margem para outro tipo de crime organizado, uma milícia, um outro tipo de facção criminosa, etc. Né? Perfeito. Penso parecido. Até porque quando você compara, por exemplo, as pessoas pensam que nós somos uma região violenta do mundo por conta da pobreza. Não é verdade. Países com números similares à nossa pobreza, até pior, como Filipinas e como Índia, né? É até pior o índice de pobreza, a violência não é a mesma. Por mais que você tenha uma coisa muito desumana que tem lá na Índia, que são os estupros coletivos, né? Quando isso já aconteceu até com uma brasileira, esposa de um espanhol que estava conhecendo o mundo de motocicleta, ela foi estuprada na frente do marido, coisa bárbara. Mas mesmo que chegue essas notícias aqui, quando observa-se os números de homicídios e outros crimes violentos, os números não são parecidos com os nossos. Eles são mais pobres que nós e são menos violentos que nós. Então a violência na América Latina ela é sempre uma opção. Não sei a origem, né? Pode ser aquela brabice, né? O povo brabo que o Renan vive falando, que nós temos que investir em alguma coisa, um povo mais guerreiro, sei lá, vai todo mundo praticar MMA, não sei. Mas a verdade é que o brasileiro é violento. Por trás dessa máscara de cordialidade, né? O homem cordial, lá falado pelo Sérgio Buarque de Holanda, por trás disso tem amanhã de manhã eu estou atento aí aos noticiários para saber como é que está sendo isso. Eu tenho uma opinião sobre o que o Moraes quer fazer, eu já vou logo emendar e em seguida você discorre, Jonathan. Mas para mim o Moraes quer limpar um pouco a barra dele. Para mim o Moraes quer protagonismo, ele quer ser uma espécie de Sérgio Moro desse novo momento, fazer parecer que é na canetada dele que as coisas estão acontecendo, e aí ele traz para si a... Perdão, que eu estou ouvindo barulho aqui no fundo. Aí ele traz para si a autoridade maior sobre a operação.
Então tudo que acontecer de agora em diante vai acontecer sob a batuta de Moraes, porque o Moraes está com a imagem ruim, segundo diante da opinião pública. Nem precisa a gente se repetir aqui, questão dos brasileiros presos e tudo mais. Então eu acho que é isso aí, eu acho que ele está procurando um pouquinho de moral, por isso, e por isso a DPF da favela está nas mãos dele, que é tipo o pessoal do STF dizendo, vai lá, desfaz um pouco da sujeira de tudo isso aí que o povo vem vendo de você, melhora um pouco a sua imagem diante da opinião pública, indo para cima de um inimigo muito odiado, que é as facções. Como é que você vê essa situação? Eu concordo com você, que o Moraes, eu acho que ele não pegou bem o julgamento dele, né, na questão do 8 de janeiro, mas se nós pegarmos algumas notícias que a população, principalmente a população do Rio de Janeiro, que foram a favor da operação. Sim, quem mora ali naquelas comunidades, eles foram a favor porque eles já estão cansados do Estado paralelo. Ou eles ficam submetidos ao Estado paralelo, ou eles têm que ficar submetidos ao Estado comum, né? O Estado que nós estamos aqui sendo 24 horas no regime desse Estado. E, na minha opinião, esse Estado é melhor, né? Particularmente, eu não gosto de estar sob uma égide de um Estado paralelo, do cara que me forçar a comprar gás, a me forçar a comprar internet, da empresa que tem lá, que no caso é a CVNet, ou o cara que se engraçar lá com a minha irmã, por exemplo, que acho que o cara achou bonito, quer pegar, ela não quis, e o cara matou ela e deixou na porta da minha casa. Cara, ninguém gosta disso, cara. E quando nós vemos o Moraes dando essas tratativas, na minha opinião, não pega bem. Porque a própria notícia fala, o Moraes manda intimar Castro. Então, se ele está mandando intimar Castro, uma notícia como essa é o quê? O Moraes ele está querendo ter a imagem dele ali vinculada aos noticiários, mas como moderado. Ou o Castro, ele foi lá e matou um monte de bandido. Eu, como o juiz do STF, eu vou atestar se essa operação isso foi bem sucedida, se está, vamos dizer assim, juridicamente legal. E isso, na minha opinião, também faz com que a imagem dele caia, porque se nós partimos do pressuposto que a população brasileira foi mais favorável à operação policial, então essa medida do Alexandre de Moraes, eu acho que ainda faz mais cair a imagem dele mais ainda. Porque quando você manda uma intimação para ele, pô, eu quero testar essas provas, quero ver suas provas, quer dizer que ele está falando, pô, eu não confio na sua polícia. E que é um problema, né? Porque se nós vivemos no Estado Democrático de Direito e nós temos as três funções aqui, que são o judiciário, o executivo e o legislativo, quando nós temos esse tipo de notícia, nós vemos que o judiciário ele está justamente negando e desconfiando do executivo e do legislativo, não é? Quando nós vemos ali o ministro da STF legislando, né, sobre matéria que não seja voltado a, por exemplo, a penal, né, quer dizer, em matéria penal, por exemplo, que o crime de homofobia, por exemplo, não foi no Congresso Nacional, foi uma canetada monocrática. E quando nós vemos isso, nós vemos essa mancha, né, do querido juiz. Como eu falei, o Castro, se ele está disposto mesmo a levar isso em diante, ele tem que peitar isso. Ele fala, olha, Alexandre de Moraes, eu vou te dar aqui minhas provas, mas entenda, a polícia é minha e eu sou o executivo, eu sou o cara do executivo aqui. Então você não vai mandar na minha polícia. E se eu quiser fazer outra operação aqui, eu vou fazer, independente do que o Supremo Tribunal Federal for querer, né, me obrigar a fazer. Porque é isso que tem que fazer. Porque, infelizmente, nós estamos numa perspectiva no Brasil tão ruim, mas tão ruim, que para o governador, ele pode prender muito, ele pode pegar muito cara e prender. Só que no outro dia, o cara está com 87 passagens pela polícia. E isso para a tropa dele, e uma das coisas que, se não me engano, eu acho que o Arte da Guerra fala um pouquinho disso, que é a questão do enaltecimento da tropa. Que para uma guerra, você precisa enaltecer sua tropa. Como é que você enaltece sua tropa para todos os dias sair das suas casas e não saber se vai voltar para casa, como foi a vida daqueles 4 policiais mortos, que foram as únicas vítimas dessa operação? Como é que ele vai enaltecer a tropa dele com esse tipo de situação? Então, uma das coisas que ele possa fazer para enaltecer sua tropa é justamente
você você peitar essas instituições, é claro, respeitando ali o máximo, né, do que nós chamamos das 4 linhas. Entretanto, nós sabemos que hoje, para mudar a concepção brasileira no que tange segurança pública, cara, vai ter que sim, talvez, passar algumas linhas mesmo. Porque nós temos uma justiça extremamente leniente com o crime organizado, com o tráfico de drogas, com tudo que nós achamos ruins no que tange, né, as matérias de segurança pública. Sim, isso aí da leniência que você falou, a gente precisa de uma total inversão, precisa aplicar o direito penal do inimigo. Ele é como um agente invasor, é como se estivéssemos em guerra. Aliás, é literalmente uma guerra, eles usam armamento de guerra, eles até já têm a sua própria estrutura governamental. O Brasil deveria partir para cima dessas pessoas com leis diferenciadas. Né? O policial que matar um cara portando fuzil, não tem por que abrir nem sindicância contra ele. Não? Deveria ser, olha, é o seguinte, estava com fuzil, tá ali a body cam, ela mostrou, ó, tá ali o alvo. Tem drone sobrevoando a região, né, o próprio, na hora que cai o corpo lá, corre até ele, vai aparecer lá o cadáver caído e a bandoleira lá, mantendo o fuzil preso no corpo. Boa parte daqueles faccionados estavam vestindo o uniforme militar, ou seja, eles estavam preparados. A outra coisa que você falou a respeito de Cláudio Castro e Xandão, cara, na minha visão, o Cláudio Castro, ele na verdade, ele nesse momento, ele é um trampolim. Ele é um trampolim para alguém. Eu acho que por trás dele tem pessoas muito poderosas dizendo: precisamos usar você para um determinado fim e precisamos que você se comporte de tal forma. É por isso que ele é tão seguro nas falas que faz. Ele andou falando ou soma ou some pro Xandão. Quando para receber o Xandão, ele disse: vou receber ele no centro de operações. Não recebeu ele nem no Palácio Guanabara, que é a sede do governo do governador do Rio. Tem um recado aí. Mas o que eu penso do Cláudio Castro? Qual é o trampolim dele? Eu acho que as pessoas poderosas por trás dele estão dizendo: cara, precisamos de você para construir uma candidatura à presidência. Porque o Cláudio Castro, eu acho que ele pegou o 2º ano do Witzel. Isso quer dizer que ele está aí como governador há 6 anos. O ano que vem é o 7º ano dele e encerra. Por que com 6 anos só agora ele resolveu partir para cima das facções? Por que ele não fez isso no 1º, no 2º, no 3º, no 4º ano? Por que não fez logo após conseguir a reeleição, né, saindo de um mandato tampão para um governo oficial? Ele não fez isso porque ele não tem coragem. Além do mais, quando você observa ele falando, você percebe. Cláudio Castro não é lá muito inteligente, não tem uma mente lá muito afiada. Mas ele é muito adequado para as necessidades que esse grupo aí, e eu não sei o nome realmente, não saberia. Talvez eu até tenha teorias, mas aqui são inócuas. Talvez a gente escute, sei lá, o Bisotto ou o Renan uma hora dizendo quem é que está por trás disso. E eu acho que estão construindo uma candidatura à presidência, por quê? Porque o bolsonarismo, ele está pronto para acabar. O bolsonarista, ele está pronto para largar a mão do Bolsonaro, está pronto para virar uma outra coisa. E essa outra coisa, né, vai vir assim que surgir um nome dessa elite que sustenta Cláudio Castro. Para mim é isso. Complementos? Legal, tudo tranquilo. Então tá, eu vou. Achei que você tinha alguma coisa. Quando eu vejo tu se ajeitar na cadeira, eu penso que você vai falar. Partindo agora para pautas regionais, vamos falar sobre o caso das expropriações de terra aqui no estado de Rondônia. Cara, eu achei aqui umas coisas. Eu vou colocar na ordem que eu achei interessante. A primeira é a nota oficial a respeito dessas operações. Né? Deixa eu pôr aqui para nós. Eu vou indo lá então, depois eu passo aí então. Ops. Deixa eu
Perdão. Deixa eu adicionar aqui a matéria, que não é bem uma matéria. É a nota oficial sobre a desintrusão na terra indígena Urueu-Auau. O Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, que atua juntamente aos demais órgãos do governo federal no processo de desintrusão, então, ou seja, estão considerando essas pessoas intrusas, né? Já que é uma desintrusão, para a retirada de não indígenas e produção do meio ambiente na terra indígena Urueu-Auau, em Rondônia. Tudo começou com a mudança da demarcação, né? A desintrusão atende decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da arguição do descumprimento do preceito fundamental, a DPF 709, e tem como missão preservar a sustentabilidade, o modo de vida, a cultura dos povos indígenas, além de garantir a integridade do território e a proteção do meio ambiente na região. A terra indígena Urueu-Auau foi homologada pelo Decreto 275 de 91, que fixa as coordenadas geográficas constantes em seu memorial descritivo. Ainda o texto assegura o reconhecimento e a delimitação das terras, garantindo direitos originários dos povos indígenas sobre territórios que eles ocupam tradicionalmente. O INCRA reconhece os limites geográficos do território indígena, segundo o decreto, tal, aquela coisa toda. Eu vou logo para o fim. Eventuais erros técnicos que possam ter sido cometidos por essa instituição no passado, eles estão admitindo que cometeram erros técnicos em relação à observância dos limites da referida terra indígena. Eles admitem que estão cometendo erros técnicos para quê? Para dar garantias ao plano do governo de retirar produtores de suas zonas rurais, de suas áreas, né? Os ruralistas, né? O nosso agro, tirar eles de suas terras. A observância dos limites da referida terra indígena nos processos de titulação, mais ou menos 30, 40 anos atrás, né? Terão tratamento na forma da legislação vigente, sem prejuízo às partes envolvidas. Como assim sem prejuízo? Eles já entraram em prejuízo, eles perderam a terra, perderam a fonte de renda. Qualquer manifestação contrária à presente nota não representa a posição institucional do INCRA. Nós falamos isso na quarta passada, ainda falamos na live da sexta, e assim, o que a gente viu foi pessoas, né, gente do agro rondoniense, sendo expulsas de sua terra de modo bem, vamos dizer, para não dizer nada que possa gerar processo, com um pouco mais de brutalidade além do referido, né? Porque a casa daquelas pessoas estavam pegando fogo. Você lembra desse caso, John? Lembra dessa live? Estava acompanhando? Sim. Na sexta-feira a gente também comentou, né? A gente também comentou essa questão. E cara, assim, independente independente quem errou, se foi a FUNAI ou foi o INCRA, pessoas foram lesadas. Não tem como, não tem, nós erramos e é isso. Tá ok, vamos marcar outro negócio. Não é assim que funciona, né? Essas pessoas, elas precisam ser amparadas. E assim, talvez eu falando desse jeito, parece que eu vou até entrar um pouquinho de discurso da esquerda, né? De assistencialismo, de amparar, mas eu não sou contra uma política de assistência para as pessoas que realmente precisam e que foram lesadas por um erro, independente se foi da FUNAI ou do INCRA, essas pessoas precisam estar alocadas em outra área, né? E é claro, assim, desconsiderando o valor emocional que ela tem naquelas terras, etc., né? Alguma coisa, algum tipo de indenização as pessoas precisam ter para justamente elas conseguirem voltar às suas vidas normais, né? Uma desapropriação de qualquer área não é algo fácil, não é você tirar a pessoa porque ela está errada, porque ela está errada com a lei. É claro que nós não podemos ser inocentes de achar que todo mundo que está numa área, ela é inocente, claro que não. Né? Se você for pegar, por exemplo, as zonas de favela, grande parte das zonas de favela foram, sim, criminosas, grande parte delas foram criminosas porque você teve justamente a invasão dessas pessoas em áreas que não poderiam estar sendo construídas, certo? Mas quando nós temos isso, o INCRA foi lá, ele homologou essas terras, deu o título de propriedade para essas pessoas e por um eventual erro veio do nada, né? Veio a força, do nada foi para as pessoas. Veio a Força Nacional já queimando tudo e quebrando as casas das pessoas, isso é um problema, né? O mínimo que essas pessoas poderiam ter é pelo menos um título novo de propriedade em outro local para que elas possam ter ali seu ressarcimento da sua vida normal. E quem for penalizado isso, quem estava à frente dessas homologações no INCRA e na FUNAI.
É claro que eu acho que essas pessoas hoje já estão aposentadas, eu acho, né? Bem provável, bem provável. Vou trazer aqui, ó, a matéria que a gente achou no Instagram. O pesadelo continua em Rondônia, agora é a vez de Jaru. Aqueles vídeos que nós mostramos na quarta passada era em Alvorada e em São Miguel do Guaporé. E agora, ó, Jaru. O distrito de Jaruaru, moradores estão recebendo notificações do governo federal para desapropriação de suas terras e tem apenas 30 dias para deixar tudo para trás. O desespero toma conta das famílias que vivem há décadas na região. Tudo isso faz parte da demarcação de forma feita errada na reserva Urueu-Auau, que vem causando dor e incerteza a quem sempre trabalhou honestamente por seu pedaço de chão. Mais um capítulo dessa novela nefasta que é a desapropriação de famílias ruralistas de suas terras que estão aí há décadas, gente. E repetindo, o governo Lula chega no poder, pune aquele que fez campanha contra, que votou contra, ao mesmo tempo que premia aqueles que lhe favoreceram. Né? Lembrando, mais uma vez, é Bolsa Família, é pé de meia, né? Todos esses benefícios é Bolsa Casa, né? Que o pessoal sair lá da favela do Moinho recebe o valor de uma Auxílio casa gás. e só. Pronto, tá saindo aí auxílio gás. Essas pessoas são independentes. Essas pessoas são cidadãos funcionais. Então, o cidadão funcional ele não tem o direito de existir, é isso? Você tem que se submeter ao crivo do governo federal. Vá para a miséria, receba a Bolsa Família, vale gás, mas não plante, nem crie bicho nem. Difícil não coringar. E assim, teve uma matéria que passou fora do nosso radar, que eu achei e vou trazer aqui para nós. Isso daqui eu realmente não tinha visto. Aí eu trouxe, mesmo sendo notícia antiga, mas casa com o momento que nós estamos vivendo. Ó. Essa matéria, cadê a data? 5/10. Documentos emitidos pelo INCRA não vale mais. A insegurança jurídica ataca no assentamento Jaruaçu. Então já fazia um tempinho que eles estavam correndo esse risco. Foi desde terça da semana passada, né, que começou. Lê a primeira partezinha. Olha lá. Decisão judicial em caráter... Está lá em cima. Pode seguir. Ó, decisão judicial em caráter monocrático. Ignora documento de 45 anos do próprio órgão, expulsa famílias e mostra desprezo por quem vive no campo. Vamos lembrar, né? De novo, vou falar de novo. Decisão monocrática foi basilada principalmente por Jair Messias Bolsonaro. Então, se nós temos hoje um ministro do Tribunal Federal dando uma decisão monocrática, essas famílias estão sendo desapropriadas por culpa de alguém que sancionou, que vetou a lei que acabava, né, com decisão monocrática de juiz. Sim, os ministros iam voltar para a casinha com... Ele só precisava sancionar. Ele vetou a pedido do Dias Toffoli, que à época era o presidente do STF e que era o grande amigo de Bolsonaro e que quando o Bolsonaro era deputado chamava de advogado do PT, ele não chamava nem pelo nome. Então, só para ler aqui alguns parágrafos, a insegurança jurídica que tomou conta do Brasil afronta as leis do passado, ignora a história, reprime quem trabalha. Verdade. Vou ler o nome do rapaz aqui, o Sérgio Pires. Sérgio Pires, ele, se não me engano, também tem um canal de lives. Se não me engano, tem. O caso da destruição das dragas e balsas garimpeiros é apenas uma nuance dessa nova fase em que, para atender interesses estrangeiros, as nossas polícias são mandadas para atacar os brasileiros trabalhadores como se eles fossem criminosos. A outra face é ignorar atos de um péssimo órgão do governo de décadas passadas como se eles tivessem valor algum e agora tudo que foi assinado, autorizado, acordado no passado perde sua validade. Ele está falando aqui da reserva criada em 80, né, o assentamento Jaruaru, onde o pessoal conseguiu aí os títulos definitivos. Vou ler. Esse parágrafo. Embora ali existam invasores criminosos que exploram ilegalmente madeira, cometem outros delitos, os produtores que nada têm a ver com esse tipo de gente estão sendo expulsos da terra que é sua por decisão de um órgão do governo brasileiro que forneceu
todos os documentos legais há cerca de meio século. A área agora em litígio começa em Guajará-Mirim e vai até Costa Marques. O deputado federal, Lúcio, mas não vamos fazer propaganda aqui desse rapaz. Porque você andou votando, você, Lúcio Moschini, votou a favor da PEC Nicolas Ferreira, né? Mas sim, fica aqui nossa consternação com o povo que está sendo retirado de suas terras com base em uma decisão muito, muito questionável. Vou ler alguns comentários. Aqui o André, o nosso fã número 1, está acompanhando. Opa, eu estou clicando Tô clicando no lugar errado. Perdão. Boa tarde, senhores, trabalhando, mas acompanhando aqui. Boa live. Obrigadão, André. Ele diz que nós somos perdidos e não direcionados. Nossas boas características a algo bom. Imagine com os incentivos certos. Eu acho que era na hora que eu falei do povo brabo, né, que o sul-americano é. O PT gosta de explorar a carência do povo, fazer massa de manobra. A população odeia o Lula, mas vota nele porque partilha do saque ao tesouro. Bem colocado, né? Bem colocado, porque esse dinheiro que chega até eles de Bolsa Família, de auxílios e tudo mais, é o dinheiro do brasileiro que produz que vai para o brasileiro que é improdutivo. Rogério Krause apareceu aqui. É um absurdo o modo como estão tratando o agro rondoniense. Demais, demais. É bem triste o nosso estado que o desenvolvimento que tem deve-se ao agro, né? E tem esse momento aí bem sombrio, cara. Eu fico triste. Inclusive, a minha sogra é de Alvorada do Oeste, ela mora lá, mas até agora eu não tive notícia de nada, então eu imagino que as terras dela não tá dentro dessa demarcação. Mesmo assim, de novo, fica aí a minha solidariedade ao povo de São Miguel do Guaporé e Alvorada do Oeste. O povo está em último lugar nas prioridades desses governos. O país afundando uma insegurança jurídica como um todo dia é uma decisão surpresa nova, sim. Mais uma do Rogério, a palavra que mais representa o Brasil é insegurança em todos os aspectos. Sim, a insegurança jurídica e a da violência, né? Você hoje anda com o celular do bandido. Diga. Cara, no Brasil até o passado é inseguro, é incerto. Então, assim, é difícil. E às vezes uma pessoa tá falando, mas então vocês são contra a demarcação de terra indígenas. Cara, assim, do ponto de vista de agora, eu acho que não precisa mais demarcar mais terra indígena. Eu acho que já deu, acabou, e é isso, é o que há já, né? Já passamos muito tempo já debatendo isso. Eu acho que já tem muita terra já preservada para a população indígena aqui do nosso estado. Principalmente nós temos também algumas áreas de reserva biológica, então se você for pensar só na questão ambiental, você tem aqui muita área de preservação. É claro que precisa melhorar bastante, tem muitos problemas ambientais, etc. Mas nós não podemos descartar também da terra indígena. E como eu falei, a gente precisa sim reparar esse erro. Se houve erro, tanto da FUNAI quanto do Internet de Demarcação, as pessoas que estão sofrendo com esse erro não podem passar batido. Elas não podem morar em qualquer lugar. Porque é dessa forma que essas pessoas, se elas não forem amparadas pelo Estado, elas serão as pessoas que vão estar marginalizadas na capital Porto Velho, ou vão vir aqui para o Paraná e vão morar em áreas periféricas. Então é assim que você vai construindo pequenas favelas dessas pessoas que não foram amparadas pelo Estado. Como eu falei, não sou contra a demarcação de uma terra indígena que já está feita lá, a Oiruauau, que já tem bastante tempo já ela, mas as pessoas não podem pagar por esse erro que o Estado fez. Quando eu falo Estado, eu falo governo federal, governo estadual, município, tudo junto, né? Então, a instituição Estado. É isso aí. Continuando um pouco de leitura dos comentários. Zero respeito e dignidade à propriedade privada. No Brasil não tem essa coisa que tem nos Estados Unidos, que é
A propriedade privada é sagrada, tanto que a pessoa recebe todos os direitos para defender ela. Então, no Brasil, o homem do campo deveria ter, né, o direito a portar um fuzil, cara. Apareceu lá no portão, começa a meter bala. Vamos tentar manter a linha. Tá. Vou pular aqui um pouco de comentário. STF criou todas essas merdas para os tribunais estaduais. Qual parte, André? Complementa aí para nós, que eu fiquei curioso a respeito de qual momento, qual que era. Rogério Krause, mais uma vez, conhece sobre a hierarquia da necessidade básica de Maslow? Não, cara, qual que é? Eu acho que é aquela que fala de trabalho, aí no trabalho você tem que ter um bom convívio com seus colegas, né? Você tem que ter uma família, ter um bom convívio na família, alguma coisa assim, né? Aí fala do que a pessoa recebe de auxílio. Eu acho que eu vou jogar aqui no Google e a gente vai conversar. Como é que é? Era isso mesmo que eu estava imaginando. Deixa eu ver se eu acho uma imagem legal aqui com boa nitidez. Essa daqui é capaz que esteja. Começam nas fisiológicas, esqueci das fisiológicas. É isso aí. Embaixo estão as fisiológicas, né? Você precisa comer, se alimentar, praticar algum esporte. Em seguida vem a segurança, ou seja, o Brasil já está correndo risco aqui. Aqui já não está muito bom. Aí vem as sociais, não é isso? Aí nós estamos vivendo um período que é bem complicado, porque questão da polarização. Tem colegas meus do trabalho que disse que foi bloqueado. Um colega meu falou que talvez ele esteja até acompanhando aqui, é o Enos. Qualquer coisa, manda aí no chat. Espero que eu possa contar essa história aqui. Se eu não puder, não fique chateado. Ele disse que foi bloqueado pela própria irmã, a irmã dele petista, e ele meio que ele votou no Bolsonaro, passou um tempo defendendo, hoje em dia ele já não tem mais nenhuma ligação. Então ele tem posicionamento à direita e ele foi bloqueado pela própria irmã. Então aqui, ó, sociais. O da estima é o que? Na hora que você encontra o seu amor, né? O rapaz encontra a moça contra o rapaz, ou os casais homoafetivos, né? O rapaz que encontra outro rapaz, a moça que encontra outra moça. E aí você atinge a autorrealização. Acho que é isso, né? A explicação dessa pirâmide. Eu acertei, Rogério? Vou voltar aqui para os comentários para ver se eu seria aprovado na facul, na aula do Rogério. Aí, nós, de continuação, não conseguimos realizar nem o segundo nível no total de 5. Eu coloquei lá que o André mandou um ponto. Achei legal esse comentário dele, então por isso eu estou mostrando aqui. Deixa eu ver o comentário do Jonathan. Vou voltar aqui ao comentário do Krause. Comenta para nós aí a pirâmide. Essa pirâmide eu nunca tinha ouvido falar, não, mas tem alguns estudos que eu já vi da área de engenharia que a gente faz, que é quase parecido com isso, que é para testar o grau de desenvolvimento de um país com base em necessidades mais básicas humanas. Tem o Ranking PS também que faz isso, índice de progresso social, que ele leva em consideração três bases, né, e está nesse sentido mesmo. Necessidades humanas básicas, bem-estar social, e o outro é oportunidades. A gente leva em consideração essas três bases, né? O Ranking PS ele levou essa consideração. Já trouxe esse estudo aqui nas lives, principalmente falar de saneamento. Levando esses 3 em consideração, você faz a pontuação, né? Quanto mais alta a pontuação, melhor para o que você quer estudar, a cidade, o estado, o país, etc.
E você mede por isso, por essas necessidades, e você traz. E eu acho que é bem parecido com isso. Mas eu acho que isso seria mais na parte, né, do estudo de humanas do que do estudo de exatas, né? Mas se faz correlações, eles conseguem entender um pouquinho que o Brasil, em qualquer correlação, o Brasil sempre está ruim. É incrível. Ei, Brasil, podia estar bem melhor, né? Aí, voltando, PT gosta de benefício social, que é mais fácil para fraudar, mais difícil para investigar. Aí eu não saberia avaliar, ainda não estudei isso a fundo, mas o André deve saber mais. Vou pôr essa aqui. O segundo nível diz respeito à segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. No segundo nível envolve questão do direito à propriedade. Interessante. Quero live especial com o Rogério tratando da romantização da fraqueza em detrimento da força, forças demasiadas às muitas minorias em prejuízo da maioria. Nós queremos também. Você quer, Jonathan? Cara, qualquer live eu quero fazer com o Rogério. Ele tá muito tempo sem fazer live com a gente. Temos que ter esses comentários dele. É, rapaz. O cara é um astro. A cota para trans é um exemplo bizarro. Não vamos tratar disso aqui não, que hoje o negócio já tá meio pesado se a gente for puxar para esse lado aqui. Questão da eleição monocrática. Todo STF faz, dá exceção de poder para fazer uso de baixo, como guarda-chuva. Se tivesse havido freio no STF, reflexamente diminuiriam as decisões. Concordo. Se o STF tem a súmula vinculante, né? Que o que ele decide, dali para baixo todo mundo tem que fazer igual. Eu penso o mesmo pensamento do Kim, tem que tirar o STF do poder judiciário, parar de julgar pessoas, julgar apenas as leis. Ele diz, essa lei tem que ser aplicada assim, essa lei tem que ser aplicada desse outro jeito. Ou então essa lei é inconstituição e torna-a nula. Então, seria isso. Acabaram-se os comentários. Pois é. Tristeza final aí desses assuntos que vem pautando a nosso estado de Rondônia. Eu acho que isso daí pode fazer vir um governador mais interessante, tá? Eu acho que pode vir. O André fala ainda no final, após ia haver um tribunal apenas para julgar políticos, sem ser o STF. Seria interessante. Tribunal especial. O Brasil precisa de uma nova Constituição. O grupo político que fala disso, né, é o MBL com seu livro amarelo. Reformas constitucionais não vão resolver. O Brasil já tem mais de 100 emendas constitucionais desde a sua promulgação. 100 emendas em 40 anos, gente. Isso daí é muita coisa. Uma emenda deveria ser muito difícil, deveria ser muito difícil de ser modificada. Já criaram mais de 100. E ainda tem outros projetos de emenda circulando. Então o Brasil deu todo o aval de que a Constituição de 88 ela falhou. Ela falhou com a sua missão e então reforma constitucional não basta. É nova Constituição para poder colocar esse país nos eixos. A nossa Constituição é tão engessada que ela trata da manifestação. Então qualquer coisa é manifestação no Brasil. Então você comete atos criminosos, aí você diz que é manifestação, ninguém pode ir para a cadeia. Aquele galo de fuga pôs fogo numa estátua, né, um emblema que deveria simbolizar a construção social de um povo, né, a estátua do Borba Gato, e não foi para a cadeia por isso. Deveria ter passado uns anos lá. Não, tem muita bizarrice na nossa Constituição. Tem piso salarial, assim, não faz sentido você ter... Como é que você faz sentido? Como é que você explica para uma pessoa que tem piso salarial para uma enfermeira e não tem piso salarial para outro tipo de trabalho? Não faz sentido, né? Esse tipo de legislação tem que ser... Você tem que estar com as leis aqui que estão abaixo da Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa Carta Magna. É nela que vão estar nossas principais formas de viver em sociedade daqui, respeitando a nossa cultura. E a nossa Constituição de 88
pegando ali o histórico temporal dela, que foi no final ali da ditadura militar, então você teve aquele garantismo da esquerda, né, falando, não quero uma ditadura, então eu vou garantir tudo. Todo mundo aqui está garantido por essa Constituição, porque eu não quero uma ditadura. Né? Infelizmente, hoje, a nossa geração, a geração millennial, a geração Z, sofre com essa Constituição. Infelizmente, a Constituição que quem criou foram nossos avós, foram a geração baby boomer, né, que criaram essa Constituição e, infelizmente, fracassaram para nós isso e não dá mais para ter essa Constituição aqui no nosso país. É claro que é algo muito difícil para ser feito, né? Você precisa de uma Assembleia Constituinte, você precisa de convencer muita galera que, infelizmente, não tem interesse de mudar isso, né? Sim, e tem que aumentar os poderes dos governadores. Que no Brasil nós temos províncias, né? Nós não temos estados. É estado no nome, mas os nossos estados não são estados, eles são províncias. Quando o Joe Biden queria abrir as fronteiras, queria liberar geral, né? O Texas, que faz fronteira com o México, falou negativo. Decisão ilegal, decisão decisão abusiva do governo federal não se cumpre. Então, assim, tem lei aqui nesse estado. Então, eles seguraram a migração no método deles, né, no método texano. Aqui no estado de Rondônia, isso que está acontecendo com o nosso agro é algo que vem lá do governo federal. É algo similar. Se aqui nós fôssemos livres como um estado igual o Texas, o nosso governador poderia tomar a frente disso. Aliás, ele até pode, tá? Ele poderia peitar isso aí. Ele poderia... o INCRA está indo desalojar a gente, então eu vou colocar a polícia militar para impedir esse desalojamento. Vamos lá, vou colocar o BPTAR lá. Ô Braguinho, vai lá, cara. Faz o seguinte, protege esses cidadãos. Você quer... o governo federal quer tirar as pessoas, quer incendiar as casas. Eu não vou falar o que eu pensei, mas o governador fala... PM, vai lá, garanta que isso não aconteça. Garanta que isso não aconteça. Não está certo. É ilegal. Diga lá, vocês estão defendendo o cidadão rondoniense. O que ia acontecer? O INCRA ia peitar? Não ia, cara, não ia. Em todos os estados, sempre o que é mais bem treinado é a PM, né? Sempre o que é mais bem treinado é a PM. Sempre que tem os melhores recursos é a PM. Eu tenho certeza. Ninguém do INCRA INCRA e IBAMA, né? Provavelmente estava todo mundo junto lá, assim. Ninguém deles ia ter coragem de não, o INCRA ele é o que homologou as terras. O INCRA ele meio que está do lado dos entre aspas, do lado dos proprietários. Quem emitiu foi o STF, mas quem foi fazer a desapropriação foi a Força Nacional, com o IBAMA e com a FUNAI. Pois é, não tinha PM, ó. Não tinha PM. Seria interessante, cara. Seria interessante. Então, assim, igual o Cláudio Castro, pode ter certeza que virão decisões. A própria DPF das favelas é uma decisão que o Cláudio Castro passou por cima. Ele não fez aquela operação com todas as amarras que a DPF das favelas traz. Por quê? Porque decisão abusiva não se cumpre. Então, assim, o governador poderia ter defendido o agro rondoniense de forma bem veemente. Ia ser bem interessante de se ver. Ia ser legal imaginar que o Lula ia ser peitado por um estado ainda que pequeno como o estado de Rondônia. E a opinião pública ficaria em favor do governador, né? Então, e além do mais, né, que nem eu falei assim, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, muito provavelmente é a construção de uma candidatura presidencial. O governador poderia começar uma construção de uma candidatura ao governo e se eleger ao Senado, porque ele já não vai ser reelegido. Imagina ele dizer assim, ô Braguinho, tu quer ser governador? Assume esse abacaxi aqui. Vamos defender aqui o agro rondoniense. Né? Podia ser Braguinha eleito no primeiro turno já.
Só para não dizer que eu estou dando ideia, né? Mas que ia ser legal, ia. Mas infelizmente não foi o que a gente viu nos últimos 8 anos. As facções cresceram no estado de Rondônia. Elas aumentaram muito o poder delas, né? Conseguiram financiar muitos mandatos estado afora. Então, por conta de tudo isso, não tem como esperar uma decisão similar a essa do governador. Eu já quero encerrar, então eu já vou dar o meu até logo, antes que eu coringue aqui, né? Eu me segurei bastante para a gente não incorrer aí num processo, né? A gente que ainda está começando com isso aqui, mas a análise política do nosso estado é muito necessária. A grande mídia não está falando disso aí. Eu vou encerrar o meu até logo com o último comentário do André. André, obrigado pela participação, cara. O problema é que Rondônia, o eleitor é apenas amante iludido. O político não precisa fazer nada, só assinar e tirar foto em evento. Até que nem tanto, hein, André? Até que não. Porque se um político faz uma decisão que nem essa aí e usa essa publicidade em favor dele, ele teria feito mais que acenar e teria garantido muita coisa, tá? Então, assim, um senador que colocasse a boca no trombone e dissesse, olha, isso aqui está acontecendo em Rondônia, né? Porque qual rede de notícia que ia evitar a entrada, por exemplo, do Bagatoli? Não vou nem colocar aqui Confúcio Moura, porque o Confúcio Moura a gente sabe bem o posicionamento dele. Ou do Marcos Rogério, né? Marcos Rogério chega, chama aí qualquer portal de notícias e começa, né, a divulgar essa ocorrência. Isso daí está passando por baixo do radar, as pessoas não estão vendo, só põe no conhecimento. Podia ser um desses deputados federais, qualquer deputado federal desse aí com um pouquinho mais de vontade política e realmente preocupação com o rondoniense. Esse deputado federal poderia ser alçado do nada ao governo. Até alguns estaduais, tá? Tem alguns estaduais que têm envergadura para isso aí. Eu não vou dar nomes aqui porque eu não quero fazer campanha política para essas pessoas. Mas qualquer um desses que assumisse essa luta hoje já estaria numa mesma posição de um Cláudio Castro local, tá? E eu encerro aqui, cara. Eu não posso coringar, cara. Não é da minha natureza. Muito obrigado, Jonathan. Após a sua despedida, eu vou encerrar a live. Valeu? Perfeito. É isso aí, galera. Muito obrigado por quem ficou até aqui agora. Deixem um like na live, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem a gente a crescer cada vez mais aqui o nosso canal. Beleza? Valeu. Tenham uma boa noite.